Oi, tudo bem? Eu te dou as boas-vindas a mais um episódio do Português Cultural. Aquela parte onde a gente tem uma discussão um pouco mais informal sobre determinados aspectos da língua portuguesa no Brasil e na cultura brasileira. Eu sou o Eli, ou Eli, ou qual é o meu nome? Porque hoje nós vamos falar de nomes. E durante muito tempo, algumas pessoas que eu conheço pensavam que o meu nome era só Eli. Não, gente. O meu nome é Eliakim. Porque se fosse um nome muito fácil, não era um nome brasileiro, né? Brincadeiras à parte, lembre-se, os episódios do Português Cultural têm uma transcrição completa, livre, gratuita. É só você dar uma olhada na descrição do podcast para ver a transcrição toda. Agora, vamos embora começar com o episódio número 12 do nosso Português Cultural. E hoje nós vamos falar de nomes. Mas antes eu quero que você saiba que no Brasil o costume é ter muitos nomes. Isso desde antigamente. Dom Pedro II, o imperador do Brasil, ele não tinha só um nome Pedro de Souza, por exemplo. O nome dele era um pouco maior. E a gente vai começar com o nome dele e depois vamos falar de alguns assuntos tangenciais. E tangencial é uma coisa que está na tangente, que está próximo de uma coisa principal. Mas vamos lá. O nome do infeliz era Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Habsburgo. Com esse nomezinho, ele era o imperador do Brasil, mas todo mundo só conhecia ele por Dom Pedro II mesmo, que é mais fácil, né? E aí, talvez você se pergunte, mas por que ele tinha tantos nomes? Bom, eu já respondo por que ele tinha tantos nomes, mas esse costume continua aqui no Brasil. É muito comum que os brasileiros tenham 3 ou 4 nomes. Das pessoas do meu círculo de amizades mais próximo, nesse círculo mais próximo de mim, a maioria das pessoas tem 4 nomes. E isso geralmente acontece pelo seguinte: o primeiro nome é escolhido por um dos pais, o segundo nome pelo outro, né? Então, no meu caso, meu nome é Luiz, porque é do meu pai, e Eliakim, minha mãe que escolheu. E a tradição do sobrenome brasileiro é ser o seguinte: o primeiro sobrenome vem da mãe e o último sobrenome vem do pai. No meu caso, Gomes, da minha mãe, e Souza, do meu pai. Normalmente, quando as pessoas se casam, elas mudam de nome, especialmente a mulher, se for num relacionamento heteronormativo, e quando uma pessoa se casa, ela adota o último sobrenome da outra. Então, no caso, a minha mãe não tinha o nome Souza, era só Gomes. Mas meu pai é Souza. Então, quando eles se casaram, minha mãe ficou sendo Gomes de Souza. E uma coisa legal aqui no Brasil é que, primeiro, nós temos muitos sobrenomes, muitos mesmo. Alguns sobrenomes têm mais prestígio, ou seja, as pessoas escutam um sobrenome e dizem: Nossa, esse é um sobrenome importante. Outras pessoas escutam um sobrenome e dizem, e aqui eu falo com todo respeito, mas é a expressão que os brasileiros normalmente dizem: Ai, que nome de pobre. O meu sobrenome, por exemplo, é nome de pobre e ainda pior, é nome de um produto, é um peixe que vende aqui no Brasil, uma sardinha, né? A sardinha, que é um tipo de peixe específico, tem um produto que vende que se chama Gomes da Costa, mas eu sou Gomes de Souza. Então as pessoas fazem brincadeira que eu tenho o nome de sardinha. E talvez você se pergunte, bom,
mas quais são os nomes, né? Melhor, os sobrenomes mais comuns do Brasil? Muito provavelmente você conhece algum brasileiro ou alguma brasileira que tem um desses sobrenomes. Vou dar alguns que são mais comuns. O primeiro e muito mais comum, Silva. E a variação, da Silva. Então, esse é um sobrenome extremamente comum. Tem dos Santos. Pereira é outro sobrenome comum. Oliveira é outro sobrenome extremamente comum. Souza, que é o meu nome. Gomes, também. Rodrigues, mais ou menos. E os sobrenomes que envolvem nomes santos, como do Nascimento, dos Anjos, de Jesus, da Luz. São nomes muito, muito comuns e geralmente associados com pessoas de origem comum. E aqui, mais uma vez, eu não quero dizer pobre, mas muitos brasileiros vão ter esse estereótipo. Elas escutam o sobrenome dos Santos e dizem: ah, é João dos Santos? Ah, não deve ser rico, não. Por que eu falo disso o tempo todo? Porque alguns sobrenomes brasileiros têm muito mais prestígio do que outros sobrenomes. Se uma pessoa tem um sobrenome, por exemplo, Bandeira de Melo. Bandeira de Melo é uma família extremamente rica aqui no Brasil. Orleans Bragança, que é a família real, a família imperial brasileira, né, que até hoje ainda existe em algum lugar do Brasil. Outros nomes tipo Coutinho, Carvalho e nomes que parecem estrangeiros, geralmente nomes italianos, nomes alemães. Então, para a gente isso parece um nome de maior prestígio. Claro, isso tem a ver um pouco com a questão racial no Brasil, mas esse é um debate para a próxima conversa. Além dos sobrenomes mais comuns que eu falei, que são de origem portuguesa em geral, também temos os sobrenomes de origem indígena. Então, se você conhecer alguém que se chama Tupinambá, Mangabeira, Pitangui, Goiabeira, a gente tem muitas pessoas com nomes assim. Otávio Mangabeira, por exemplo, foi uma personalidade muito importante aqui em Salvador, na Bahia em geral. Eu tive uma professora que tinha o sobrenome de Tupinambá. E também, teve uma pessoa na televisão que se chamava Jatobá, o sobrenome dela, né? Carolina Jatobá, alguma coisa assim. E foi, infelizmente, ela se envolveu em um crime terrível aqui no Brasil. Mas são nomes que são bem conhecidos também dos brasileiros. E antes de passarmos para a próxima sessão, quero esclarecer uma coisa. O Brasil é muito influenciado, especialmente pela cultura dos Estados Unidos. E, às vezes, você vai escutar alguém falar de nome do meio. Esse não é um conceito que existe aqui no Brasil. A gente entende quando alguém fala o nome do meio de alguém, mas geralmente a gente não tem nome do meio. A gente só tem nome e sobrenome e acabou. Então, esse é um conceito que a gente só vê em filmes, mas quando você vai em alguma instituição e precisa preencher um formulário, lá você não vai precisar dizer qual é o seu nome do meio. E só uma coisa engraçada. Quando eu vou usar formulários internacionais, eu tenho um problema muito grande, porque meu nome são 4 nomes. Então, meu primeiro nome, tecnicamente, é Luiz. Mas eu sempre digo que meu primeiro nome é Luiz Eliakim. Então, eu divido o meu nome em 2. É uma dor de cabeça. Mas nem todo brasileiro usa o próprio nome ou o nome de outras pessoas para conversar. E eu já conto para você o que é que eles fazem no lugar disso.
É muito comum, nos primeiros meses e anos de casado, uma pessoa chamar a outra de meu bem. Ai, meu bem, você vai querer comer o quê hoje à noite? E a outra pessoa fala: ah, coração, pode fazer o que você quiser. Eu estou aqui para fazer o que você quiser. E aí, nos primeiros anos de casamento, a brincadeira é que lá quando tem 30 anos de casamento, vai dizer: meu bem, o que é que você quer comer? Aí a outra diz: ô coração, mas você só faz comida ruim. Então, o apelido deixa de ser um apelido carinhoso para ser um apelido pejorativo. E se tem uma coisa que os brasileiros, em geral, adoram, é ter um apelido para alguém. Em geral, entre amigos, esses apelidos são carinhosos. Então, a gente pega uma característica ou pega o nome da pessoa e reduz. No meu caso, Luiz sendo o meu primeiro nome, às vezes me chamam de Lu. Lu também pode ser Luciano, Luciana ou qualquer outro nome com Lu. Então, eu prefiro que usem Eliakim ou Eli. E Eli é um apelido também. Kim é outro apelido. Temos vários apelidos vindos de nome. Esses são os apelidos carinhosos e você pode usar com seus amigos, com sua família, tranquilamente. O outro tipo de apelido que não é tão legal é o apelido pejorativo. Esse apelido a gente usa para escarnecer, ou seja, para humilhar alguém. A gente aponta o dedo e diz: hahaha, você é blá blá blá, e diz qual é o apelido. Em geral, esses apelidos pegam uma característica de uma pessoa e exageram. Esse é um apelido que a gente tinha para o meu pai quando ele era mais jovem, porque o meu pai, quando era mais jovem, era um homem muito forte, mas ele bebia muita cerveja. E aí ele tinha uma barriga, que a gente chama no Brasil de barriguinha de cerveja. Mas lá em casa, quando a gente era criança, a gente sempre viveu perto de animais. E uma coisa muito interessante que a gente via, às vezes, era uma égua grávida. A égua é a mulher do cavalo, né, a fêmea do cavalo. Então, aí, se você não souber, é aquele animal que faz e que as pessoas cavalgam. Então, quando a gente viu o pai com a barriguinha dele, a gente chamava ele de e aqui eu peço desculpas porque eu não consigo manter a seriedade, a gente chamava meu pai de barriga de égua prenha, ou seja, barriga de égua grávida. Ou, lá no Ceará, bucho de égua. Ai, ai, ai. Meu pai ficou mais velho, parou de beber, emagreceu. Hoje ele está magrinho, mas na época ele tinha uma barriguinha assim como a minha, né? E aí a gente chamava ele de barriga de égua. Bom, esse segundo tipo de apelido não é muito legal, porque as pessoas podem se ofender, elas podem se esquentar, e aqui quando a gente diz que uma pessoa se esquenta, ela se irrita. A gente pode dizer, eu esquento a cabeça muito fácil, ou eu me esquento muito fácil. Anote aí, é mais um verbo para você. Outra coisa que não é boa, né, de utilizar esses apelidos pejorativos é porque é desrespeitoso. Mas essa é a função deles. Então, às vezes você vai escutar esse tipo de coisa entre brasileiros e eu espero que você não tenha nenhum apelido dado por um brasileiro. Tá, falei de sobrenome e de apelido, mas e os primeiros nomes? Quais são os mais comuns? Isso varia com o tempo. As pessoas têm nomes diversos, mas os motivos mais comuns para batizar uma criança com um nome são os seguintes. Antes de eu falar quais são os nomes, né? Eu falei batizar uma criança. E quando você batiza alguma coisa,
geralmente uma criança, mas pode batizar um projeto, por exemplo. Isso significa que você dá um nome. Tem o nome de batizar, e é um nome que vem da religião, né, do ritual religioso. Mas hoje em dia não tem significado religioso no sentido de dar um nome. Então, você pode batizar um cachorro, por exemplo. Você tem um cachorro, qual o nome do cachorro? Totó. Então, pronto. O cachorro foi batizado de Totó. Um verbo mais elevado pode ser nomear. Nomear. Mas esse é um verbo mais formal e menos utilizado. Então, dar um nome, batizar, nomear. Mas os motivos mais comuns para batizar uma pessoa aqui no Brasil são, primeiro, as pessoas escolhem um nome de devoção, se elas forem religiosas. Então, elas dizem: "Ai, tive uma gravidez difícil. Se meu filho nascer e for um homem, vai se chamar Jesus. Se for uma mulher, vai se chamar Maria." Isso é mais comum do que a gente pensa. Outro motivo para batizar os nomes são aqueles que estão mais populares na televisão. Quando a gente tem um personagem famoso, às vezes os pais colocam o nome nos filhos. Por exemplo, Jean-Claude Van Damme, o ator belga. Eu conheço duas pessoas que se chamam Jean-Claude. E eu acho muito legal, porque é Jean-Claude da Silva. Eu fico, nossa, que diferente. Então, são de personalidades ou de pessoas que estão populares. E durante a minha infância, o jogador Ronaldo foi muito popular. E por causa dele, muitas crianças se chamam Ronaldo. Hoje nós temos o Neymar, e por causa dele, temos muitas crianças que também se chamam Neymar. E também nomes estrangeiros. Esses nomes que são mais comuns na mídia, por exemplo, muito antigamente, Grace Kelly, na pronúncia brasileira. A princesa Diana, também muitas pessoas batizaram as filhas de Diana quando a princesa Diana estava muito na TV. Então, o motivo para batizar uma criança depende muito, mas em geral são esses. Claro, existem aqueles pais que não têm noção, ou seja, eles não têm um bom julgamento e colocam nomes completamente absurdos nas crianças. Aqui no Brasil, isso em geral é proibido. Na hora de registrar o nascimento e o nome de uma criança, existem algumas leis que proíbem alguns nomes. Não tem uma lista fixa, mas dependendo da época, alguns nomes são evitados. Um dos mais famosos que eu me lembro foi o nome de Febrônio. Hoje esse nome parece muito estranho, mas antigamente, 100 anos atrás, era até comum. Só que o que aconteceu? Febrônio ficou associado com um assassino que existiu aqui no Brasil, que matou várias pessoas, e as autoridades brasileiras proibiram o registro de Febrônio, né, o batismo de uma criança com o nome de Febrônio, por causa do estigma associado a isso. Mas e o que acontece quando você não gosta do próprio nome? Bom, você pode mudar. Aqui no Brasil, a mudança legal de nome é um processo bem burocrático. Eu não vou detalhar exatamente como se faz isso, mas normalmente o processo é mais rápido se o nome causar algum tipo de constrangimento. Se o nome de alguém é cara de cavalo, não sei se uma pessoa podia ser batizada ou registrada assim, mas se uma pessoa tem o nome de cara de cavalo e ela chega na escola e as crianças chamam ela de cara de cavalo, ela vai para o trabalho, ela também é chamada de cara de cavalo, isso pode afetar seriamente a autoestima da pessoa. Então, ela pode fazer essa mudança de nome muito facilmente.
Agora, se o nome dela é Júlia e ela quer mudar para Joana, porque ela prefere Joana, esse é um processo bem demorado. Temos também o nome social, né, para as pessoas trans que têm uma nova identidade de gênero. Então, nesse caso, no Brasil, nós temos um processo também relativamente longo, mas possível, de mudar o nome social, porque tem o nome de registro, o nome social, e depois tem outra mudança. E também tem aqueles nomes que são registrados incorretamente e que depois precisam ser corrigidos. Eu conheci uma pessoa, e aqui você precisa ter a noção de como se escreve. O nome Wellington, em português, se escreve como em inglês, mas nem todo brasileiro conhece a escrita em inglês. Então, para um brasileiro, Wellington se escreve exatamente como se fala. U-E-L-I-N-T-O-M, ou N, Wellington. Mas eu ouvi a história de um rapaz que o nome dele se escrevia U-L, letra L, T-O-N. Se você vê essa palavra, você pronuncia Ulton. U-L-T-O-N. Ulton. Mas isso foi porque, na hora do registro, o cara do cartório, né, que é onde registra, ele entendeu errado. A mãe deve ter dito Wellington, Wellington. E a pessoa colocou U-L-T-O-N, Ulton. Então, quando ele cresceu, ele fez a mudança no documento porque ele não era chamado Ulton. Ele se chamava Wellington. E para terminar, só lembrando, brasileiros adoram falar várias coisas menos o nome da pessoa. Às vezes a gente se esquece, né? Uma das maneiras que a gente chama aqui no Brasil é coisinha. Eu, eu pessoalmente odeio isso, mas alguém olha para mim e diz assim: "Ei, coisinho, vem cá". Aí eu olho para a pessoa e digo: "Meu nome é Eliakim". E aí a pessoa: "Ah, desculpa, eu não sabia". Ou ela se esquece do meu nome e chama de coisinho. Coisinho vem de coisa, né? E coisa é uma palavra que a gente usa para qualquer coisa que a gente não conhece ou não sabe o nome. Eu tenho aqui uma coisa para gravar. É uma gravadora. Eu tenho uma coisa para esquentar água. Bom, é o meu fogão. E eu tenho uma coisa para sentar. É a minha cadeira. Além de coisa, nós temos outras palavras que são bem gerais, que podem ser, bom, qualquer coisa. Como, por exemplo, negócio. Negócio e coisa são a mesma coisa, tecnicamente. Então, eu tenho um negócio aqui para me sentar, eu tenho uma coisa aqui para me sentar. E eu posso até dizer, olha, eu quero falar um negócio com você. Eu quero falar um negócio com você. Basicamente, eu quero discutir um assunto. Em Minas Gerais, especificamente, eles têm a palavra trem. Trem, o meio de transporte, ele é usado como coisa ou negócio. Então, eles vão dizer, que trem é esse aí? Quando fora de Minas Gerais, vão dizer, que negócio é esse aí? Ou que coisa é essa? Outras duas palavras que são relacionadas são troço e treco. O troço é uma maneira relativamente enraivada de falar de alguma coisa. Por exemplo, eu posso procurar alguma coisa e eu não me lembro onde está e eu não me lembro a palavra para aquela coisa. Mas eu estou procurando, já estou com raiva. Então eu digo, onde é que está aquele troço? Onde é que está aquele troço? Aquele troço eu não sei o que é, mas eu sei que eu estou com raiva porque eu estou usando a palavra troço. Então, quando eu estou com raiva, quando eu estou insatisfeito ou insatisfeita, eu vou dizer aquele troço.
Ah, inclusive a gente pode chamar também alguém de troço. Não é nada bom, tá? E a última é treco. Treco é muito parecido com troço, mas a atitude não é necessariamente negativa. Eu sei costurar, isso é mentira, tá? Mas digamos, eu sei fazer crochê. Eu vou lá, preparando as minhas roupas e eu me esqueço onde é que está aquele treco para poder costurar. Aí eu digo, ô pessoal, vocês viram aquele trequinho que eu uso para costurar? Aí as pessoas vão dizer, o amarelo? É o amarelo mesmo. Não precisamos saber a palavra, basta dizer treco. E as palavras que a gente viu agora foram coisa, troço, treco, trem e negócio, que a gente utiliza para falar daquilo cujo nome a gente não conhece. Então, agora vamos fazer uma recapitulação de hoje, porque hoje nós falamos muito de nomes. Falamos primeiro do nome de Dom Pedro II, que tinha 20 e tantos nomes. Depois, nós falamos dos sobrenomes mais comuns do Brasil, geralmente os de origem portuguesa, como Silva, Souza, Oliveira e por aí vai. Também falamos de alguns nomes de prestígio, especialmente de algumas famílias fortes aqui do Brasil. Geralmente, se você escutar um sobrenome, pergunte: esse nome ou esse sobrenome é de uma família forte? Aí as pessoas vão saber dizer imediatamente, porque o sobrenome quase sempre revela se essa pessoa tem condições financeiras ou não. Falamos também dos nomes indígenas, ou melhor, dos sobrenomes indígenas. E se você for da área de cirurgia plástica, talvez você conheça o nome Ivo Pitangui, ou, se você gostar de novelas brasileiras, Camila Pitanga. Né? São dois sobrenomes que têm origem indígena. Se bem que eu acho que o da Camila deve ser outro. Bom, falamos desses sobrenomes, falamos do porquê as pessoas batizam as crianças com o nome que batizam, falamos da diferença entre batizar, nomear e dar um nome. A gente também pode acrescentar nomear ou registrar um nome. Também falamos de o que você precisa fazer caso seja necessário alterar o seu nome e quão burocrático ou facilitado esse processo é. E, por último, falamos das palavrinhas coisa, troço, treco, trem, negócio. Agora, dê uma olhada lá na nossa transcrição, veja se tem alguma pergunta e a gente se fala na próxima. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.